Olá, tudo bem? Continuando aqui com a nossa série de vídeo, no vídeo anterior, que é o primeiro dessa série, a gente instalou essa classe. Então, aqui a gente vai criar nossa janela. A gente já tem essa classe Hello World, né, que a gente copiou propriamente do site. Isso é para fazer testes, para ver se sua classe está funcionando aqui, ó. Então, eu já consigo renderizar, ele me mostra que dá um Hello World, me mostra a versão, né, tudo mais. Aqui, esse aqui eu coloquei, né, eu estava fazendo explorando o código, certo? Enfim. Então, para a gente criar uma interface, a gente vai criar essa classe aqui, que eu vou chamar de Windows, né, de janela, certo? Eu fiz um pacote aqui para botar essa classe dentro, que eu chamei de gerenciadores, né, managers, tá? Então, para criar nossa classe, a gente vai começar com nossos atributos. Então, o primeiro atributo que a gente vai fazer será privado, é o public static, né? Final, né? Float. Esse cara aqui vai ser o nosso fog, né? Acho que é assim que você pronuncia. Então, eu vou receber essa variável. No caso, eu vou passar o casting, tá? Eu vou usar a própria uma biblioteca da matemática lá do Java, tá? Então, metric, two radians, não sei pronunciar direitinho, né? 60. Aí vocês podem estar se perguntando, mas qual o motivo de fazer isso, né? Então, se a gente for aqui, eu já deixo até umas imagens abertas, é mais ou menos um ângulo de abertura da câmera. Então, se vocês forem ver aqui, ó, eu tô com um fog de 122 graus, né? Vocês podem ver que, ó, como tá a abertura, de 54 e de 10, tá? Geralmente os jogos mantêm uma proporção de 60, tá? A gente vai trabalhar aqui com 60, né? Esse ângulo de abertura da lente, certo? Então, é isso aqui. Feito isso, a gente vai criar mais duas outras variáveis, né? Que vai ser o quê? Privado também, estética final, float, certo? Que vai ser z, ner, que é igual. Aí vocês pensam, ué, essa variável é para quê agora? Essas variáveis, já deixei também a imagem aberta, a gente tem tem um centro de projeção, onde vocês estão vendo aqui meu mouse, eu espero que vocês, vou tirar print aqui, assim, aqui, perfeito. Eu já tenho o trem de desenhar, né? Eu costumava fazer pelo print. Então, aqui eu tenho um centro de projeção, certo? Então, meu fog, né? É, é minha abertura, tá? Meu ângulo de abertura. Esse cara aqui, que vocês estão vendo aqui, é a imagem que a pessoa vê no monitor, certo? É a projeção da imagem, certo? Esse cara aqui é o fundo, tipo horizonte, certo? Então a gente vai precisar da variável, a distância desse z, né, aqui, e do Far. Vocês vão ver que está lá no finalzinho, tá vendo? Aqui no finalzinho, tá? Então a gente vai criar essas duas variáveis, certo? Voltando lá para engine. Esse cara aqui, como é perto, a gente coloca 0, 1, tá? F do float, né? E a gente vai fazer a mesma coisa para mais longe, certo? Então é assim que a gente tem um sistema de projeção dentro de uma engine, tá? Por enquanto é isso, coisa bem básica, certo? A gente vai criar um título para nossa janela, eu vou botar como public, tá? Vou colocar como public, é uma string, certo? Title, que vai ser nosso título. Opa. Feito isso, a gente vai precisar o quê? Mais da nossa janela. A questão de ela ser, de ela ter esse efeito aqui, né? De a gente poder redimensionar ela, né? Assim, ó. Tá vendo? Ela vai ter que ter esse efeito aqui. Perfeito, né? Então é uma variável pública também, tá? Vou chamar de resize, né? Opa. É uma variável tipo booleana, resize, certo? E a outra variável que é o vsync, que é aquela sincronização vertical, né? Acho que é assim que é o v5. V5. Isso. Assim. Perfeito? Deixa eu ver se tem mais. Ah, tá. A gente vai precisar de mais duas variáveis também, que é a largura da nossa janela, tá? É pública também.
valor inter, né? Porque é valores inteiros, porque a gente tem pixels, né? Não tem, os pixels são unidades discretas e nossa altura, tá? Perfeito. Feito isso, a gente já pode começar. Quando a gente criar a nossa janela, a gente vai ter que ter uma classe para inicializar ela, tá? Então, eu posso chamar o próprio Windows, né? Certo? Nossa própria classe Windows, né? Eu posso fazer isso pelo consultor, né? Para ficar digitando na mão, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, Generate Constructor, é o título. Eu quero esse cara aqui, ó, o V5. Então, eu vou colocar essas duas variáveis, o título, tá? E esse cara aqui. Perfeito. Feito isso, a gente vai precisar de criar mais duas variáveis aqui dentro, né? Que eu acabei esquecendo. Deixa eu ver aqui. Isso aqui tá uma bagunça aqui. Pera aí, deixa eu tirar esse cara daqui. Opa. Então, bora lá. Então, esse cara aqui vai ser privado, tá? Ele vai ser um objeto. Então, vai ser aqui, matrix 4F, tá? Então, 4F, fecha aqui. Aí vocês podem estar se perguntando, mas por que esse cara aqui, né? Se a gente voltar lá na nossa posição projeção, no sistema de projeção de um jogo, de uma renderização, a gente usa a exposição dos objetos dentro de uma matriz. Essa matriz que salva os vértices, né, dos objetos, né, a posição do objeto no espaço é representada dentro de uma matriz. Então, essa matriz aqui, ó, que a própria classe já implementa para nós, né, a gente só tem que chamar ela, né, que tá aqui, se vocês for ver aqui, ó, dessa biblioteca aqui, tá? Ela vai implementar isso para nós, tá? Então a gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Então eu quero que esse cara seja instanciado, só que eu quero uma vazio. Então eu vou vir aqui, ó, matrix 4F, né? New, eu vou dar um new, né? Eu quero uma nova, pronto. Eu quero uma nova vazia. Então se eu não passar valor nenhum, vocês podem ver que eu tenho vários construtores, né? O modo vazio, né? O default, tem outro esse outro, tem esse outro, tem esse outro, tem esse outro, tem vários, né? Então eu posso passar ele vazio aqui, vai criar uma nova para mim, tá? Por enquanto é isso. Então a gente pode continuar. Deixa eu ver se vai precisar de mais alguma coisinha. Voltando aqui, eu só esqueci de criar uma outra variável aqui que também a gente vai precisar criar. Ela vai ser do tipo long. Já já vai fazer sentido, tá? Essa variável do tipo long, que vai se chamar WindowsDB, ela serve para armazenar um número, tá? Então a gente vai precisar do tipo long, tá? Por enquanto a gente não vai usar ela, mas já já a gente vai utilizar ela. Feito isso, a nossa classe ela precisa de um conjunto de coisas que a gente vai inicializar, certo? Que a gente precisa meio que pré-carregar para a nossa classe carregar. Então, depois que a gente instancia nossa classe, nossa janela vai ter essas propriedades, vai ter o título, vai ter a sincronização, vai ter a largura, a altura e nosso sistema de projeção, né, onde vai estar armazenado as variáveis, tá? Feito isso, a gente vai criar outra classe, que eu vou chamar de init, tá? Vou chamar assim, eu vou chamar de init, assim. Vai ser public, ela vai retornar nada para nós, tá? Vai se chamar init, vou chamar desse jeito aqui, tá bom? Feito isso, a gente vai começar a programar ela. Para isso, a gente vai primeiro colocar uma variável que vai cuidar dos erros, né? Então, vai ser GL, né? Essa biblioteca aqui, ó, já está aparecendo aqui, ó, GL, FW, erro callback. Esse cara aqui, né, é para poder apresentar que teve erro do carregamento da biblioteca. Então, create print, vocês podem ver que já tem um método. Aqui dentro a gente vai passar do próprio system, opa, da própria classe da biblioteca Java padrão, tá? System.r. Esse erro aqui, eu vou abreviar, tá? Aqui no final da classe a gente vai botar set, para que nosso objeto tenha esse cara aqui, ó, tá? Certo? Continuando. Feito isso, a gente precisa verificar se teve erro, tá? Então, if glfw.glfinit, tá? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tem que ser falso. Se for falso, deu erro, então eu tenho que botar uma negação aqui, ó, tá?
No corpo dela, a gente vai chamar o quê? No caso, intruder new. Aí, esse aqui, ó, legal state inception. E a gente vai passar aqui, ó. Não foi possível, né? Eu vou botar em inglês, tá? Conforme a maioria das documentações coloca, né? Não foi possível carregar em inglês. Joe Knight. No meu inglês é aquela maravilha, tá? GLFW. Pronto. Feito isso, a gente sai do corpo do if. A gente vai começar a configurar alguns parâmetros da nossa janela. Então, a gente vai chamar o que? glfw.gl. Esse cara aqui, ó, Windows Hit. Só que a gente não vai chamar esse cara aqui agora. A gente vai botar esse cara aqui primeiro, o default Windows Hints. Feito isso, a gente vai poder chamar o outro carinha também, glf, gl. Esse cara aqui já. Então, gl divisível. E a gente vai passar aqui gl false. Que a gente quer que a nossa janela apareça. Então a gente passa aqui, ó, que tá para ser que ela fica visível, tá? Então a gente coloca ela falsa aqui. Se a gente colocar tudo, vai ficar invisível essa janela. Um pouco contra-intuitivo, mas tudo bem, tá? A próxima classe é gl. Ponto. A gente vai usar o método, mesma coisa, gl Windows. E a gente vai o quê? gl underline. Esse cara aqui é a questão de redimensionar a janela. Então, se a gente quiser redimensionar nossa janela, tá aqui, tá? gl true. Perfeito. Naquela variável Windows, ela vai receber meio que um parâmetro, tá? Que ela é, vocês podem ver aqui, que ela é do tipo long, né? Ela não vai receber em si o objeto, tá? Ela vai receber meio que um parâmetro, é tipo um ID, dentro da nossa classe aqui, dentro do nosso atributo aqui, Windows, tá? Para isso, a gente vai chamar o quê? gl.gl fw create Windows, tá? Então, a gente vai pegar o quê? A variável da altura, da da largura, altura, né? O título e as outras duas variáveis que a gente vai colocar como vazias. Para isso, eu vou criar os clássicos aqui, nossos gets e sets. Por enquanto, eu vou generating, getting set, para largura e para altura, tá? Então, a gente vai passar aqui nossos dois camaradas. Então, o primeiro é o get largura, o outro é o get altura, o outro é o get title, o próximo é nu. Só que a gente vai utilizar dessa classe aqui, ó, nu. Voltando aqui, eu preciso de outro nu, não é esse nu desse camarada aqui não. Então a gente vai pegar esse cara aqui, ó. Eu preciso importar os métodos estáticos dessa classe. Então eu vou tirar esse cara daqui, ó. Ele vai reclamar, ele vai dizer, ó, import static método, e a gente vai fazer isso. E a gente pode vir aqui e tirar esse cara daqui. Pronto. E esses dois caras aqui, como eu importei os métodos estáticos dessa classe, aqui, quando vai reclamar. E aqui, ó. Prontinho. Bom, um pouquinho fica menos verboso agora, tá vendo? Perfeito. Feito isso, a gente tem que verificar se o nosso Windows, tá? Tem alguma coisa, porque eu vou criar um parâmetro aqui dentro dessa variável long. Então, eu preciso verificar se a nossa classe tem alguma coisa dentro dela. Então, a gente vai ficar o quê? Windows, ponto, igual a null. Aquele mesmo null dessa classe, tá? Caso não seja, a gente vai fazer o clássico turtle
new. A gente vai usar aqui o runtime section, tá? A gente vai fazer o quê? Né? Como botar em inglês, tá? File to create. Perfeito. Então, a gente vai criar nosso parâmetro para nossa janela, certo? Com essas variáveis aqui. Caso ela seja vazia, ela vai dar um retorno de erro, tá? Beleza? A gente pode sair do corpo dela. Feito isso, a gente vai criar um try aqui, tá? Para a gente fazer o quê? Aqui dentro. A gente precisa centralizar essa janela, tá? E ao mesmo tempo criar essa janela, tá? Então a janela tem que ser criada e centralizada. Senão ela sai da tela, é criada lá no canto lateral dela, tá? Então a gente vai fazer o que aqui dentro, né? Memory stack. A gente vai usar esse cara aqui, stack. Vamos instanciar ele aqui, né? Igual a stack push. Eu quero esse cara aqui, ó, stack push, tá? Perfeito? Aí eu vou criar dois buffs, né? Um int buff, esse p position width, que é nossa altura, nossa largura, né? Então stacked ponto malloc int. Isso, tamanho 1, né? Porque eu não quero que ele crie mais do que um espaço na memória, né? Eu vou criar outro também, só que para nossa largura, para nossa altura, tá? Acho que é assim, ok? Feito isso, a gente vai ter essas duas variáveis, né? Vocês podem ver a posição da largura e a posição da altura, certo? A gente vai fazer o quê, né? A gente vai pegar nosso tamanho da nossa janela, que a gente já instanciou lá em cima, tá? Então a gente vai fazer o quê? Get, aí F aqui, ó. Cadê o Windows Size? Eu vou ter que digitar tudo, né? Windows Size, aqui, ó, Size. Aí eu vou passar aqui a nossa variável Windows, que eu vou utilizar o Get, tá? Vou botar o Get aqui embaixo. Eu já devia ter feito isso lá em cima, tá? Generator, Get Set, e eu vou precisar do quê? Dessas duas variáveis aqui, ó, dessa long, tá? Então, eu vou vir aqui nesse cara aqui, eu vou passar o quê? Get, long. Aí a próxima variável, eu vou precisar passar esse cara aqui, ó, para que ele receba, tá? E a altura. Ele vai reclamar, deixa eu ver que eu errei aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Mal. Isso. Aqui embaixo também. Erro de digitação, falha nossa. Opa, aqui também. Isso. Isso aqui tá errado. Aqui é maiúsculo. Perfeito. Aqui vai ser o get. E esse carinha aqui que a gente esqueceu de passar lá em cima. Aqui, ó. Olha só. A gente vai fazer isso aqui, ó. Set é Windows. E a gente vai passar esse cara aqui dentro dele. O que você está reclamando aqui? Opa. Tá. Daqui, ó. Set Windows. Isso. Pronto. Voltando aqui. Continuando com a nossa centralização. A gente agora precisa pegar uma variável que é o nosso monitor. Eu botei a mão aqui no monitor sacudir, mas vocês não viram. Então, esse monitor meu tem um tamanho. A gente precisa capturar esse tamanho desse monitor. GL. Começou a encheção de saco. Eu precisava tirar esse troço daqui, ó. Que como eu fiz esse import dessa variável aqui, ó. Ele tá meio que só colocando aqui, ó. Ele tá abreviando essa droga. Vai ficar muito verboso. Eu quero só assim, cara. Eu quero aqui, ó. Ou vocês mexem com Java é bom, mas também dá um trabalho. GL. Aqui, ó. Eu quero esse cara aqui, ó. Vídeo. Esse aqui, ó.
Perfeito. Essa variável, ela vai capturar DLF, ó, get video mod. Ele vai pegar o quê? DL, ele vai passar outra classe interna, primário monitor. Então, essa classe aqui vai pegar o tamanho o tamanho, o x e y do meu monitor que eu estou abrindo o projeto, tá? Para que ele possa fazer o cálculo, para que minha janela que for aberta vai ser centralizada no meio da janela. Tá? Isso vai ficar mais simples já já, né? Vocês vão ver como é isso aqui, tá? Então, feito isso aqui, vou pular uma linha aqui. Eu gosto de trabalhar com bastante espaço. Então, vai ser aqui, GL7 Windows POS. Então, eu quero que minha janela tenha essa propriedade. Primeiro, vou passar o get Windows, certo? Aqui, eu vou passar duas variáveis. Então, vai ser duas variáveis aqui, então, que já vão ser calculadas, tá? Então, vou passar duas variáveis aqui. Só que como elas são grandinhas, eu vou precisar fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Então, a primeira variável, deixa eu quebrar aqui um pouco aqui, vai ser assim, ó. Então, a primeira vai ser o vidmod, ponto, altura, certo? Menos, opa, eu apertei Enter sem querer, menos esse cara aqui, ó, o pw.get0, tá? Tem que ser no valor zero. Por conta do alloc aqui, ó. Coloquei um único espaço, eu quero que ele pegue na posição 1, tá? Então, tudo esse cara aqui, dividido por 2, tá? Barra 2. Perfeito? Vai ser a mesma coisa que vai acontecer ali embaixo, tá? Deixa eu ver. Até aqui dentro. Ô, velho. Isso. Aí, esse cara aqui por fora, barra 2. Perfeito. Então, tá. Esse aqui é a altura. Opa. Aqui é a altura. E esse get aqui, né? Vai ser a nossa... Isso. Então, a gente vai conseguir centralizar a nossa tela bem no meio. Ele está reclamando aqui, pedindo para botar um acerte. Vou clicar aqui para ele colocar sozinho, tá? Feito isso, a gente pode continuar programando. Então, a gente vai fechar esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo centralizar esse cara assim. Vai ficar bonitinho. Feito isso, a gente pode sair do nosso try, né? Que a gente não vai precisar mais mexer aqui dentro, tá? Fora do nosso try, a gente vai ter que criar um contexto, né? Aí vocês podem ver que merge contexto corrente, né? Então, para criar um contexto, é para esse cara aqui, para essa variável Windows, certo? Aí eu vou botar essa outra variável aqui também, né? Cadê ela aqui? Não, swap internal. DL swap interno. Esse cara aqui tem a ver com o V5, tá? Se eu botar o valor 1, ele fica desativado. Então, eu até instanciei ele aqui em cima, né? O V5, né? Que eu até botei falso. Só que eu tenho que mexer isso aqui para que não receba como true face. Porque, ó, vocês verem, eu estou recebendo aqui como valor 1, mas tudo bem. Por enquanto vai ficar assim. No próximo vídeo eu conserto isso, tá? E aí a gente vai colocar essa variável aqui, ó. Show gl fw show. Cadê? Show. Aqui, ó. Show Windows. Então, get Windows. E aqui também get Windows, tá? Perfeito. Feito isso, a gente já tem nosso básico, nosso objeto. Então, ele vai carregar, vai verificar erros, essas coisas. Feito isso, a gente precisa criar mais duas outras classes, tá? Aqui, duas outras classes, não, dois outros métodos. Então, vai ser um public. Esse cara aqui, eu vou chamar de upgrade, assim, upgrade. E esse cara aqui retorna o quê? Void. E outro método, void também, é o clear up. Beleza, deixa eu ver o que ele está reclamando. Tá, aqui. Perfeito. Então a gente vai começar a trabalhar nesse cara aqui, ó.